assim, né? 7 horas e 31 minutos. Olha, a partir de agora a gente forma a rede aí para todo o estado da Bahia, ao vivo para as emissoras da Rede Tudo, da Rede Excelsior, da Rede Católica de Rádio. Atenção você, né, de Paripiranga, você de Itajuípe, região de Léus, Itabuna aí, você de todo o estado da Bahia, Cruz das Almas também. Acompanha a partir de agora mais uma entrevista com o candidato, né, agora com o candidato ao governo do estado, o João Santana do MDB, né, ex-ministro, já foi secretário aqui também no estado da Bahia, é um técnico, né, sempre muito bem avaliado, e hoje ele vai trazer para a gente aqui as suas propostas para o governo do estado da Bahia. João Santana, bom dia, seja bem-vindo ao programa Acorda para a Vida da Rede Excelsior. Prazer é todo meu de estar aqui e já antecipadamente, para não cometer o lapso de esquecer no fim da entrevista, já agradecendo a Rádio Excelsior e toda essa rede pela oportunidade que estão me dando de falar com o eleitorado baiano, com o povo da Bahia, em especial com o eleitorado baiano. Bom, candidato João Santana, eu vou abordar alguns temas que eu também questionei alguns candidatos aqui, tanto o candidato Rui Costa, como o candidato João Henrique, o candidato também José Ronaldo. Vamos falar sobre economia, né, segurança pública, educação, temas básicos que com certeza o soteropolitano e o baiano em geral quer ouvir. Propostas do candidato João Santana para a educação. Não, todo mundo sabe das últimas pesquisas que avaliaram muito mal o Estado no desempenho dos seus estudantes, principalmente nas matérias de matemática e português, matérias básicas, que a gente deveria ter pelo menos uma melhora, né? E na realidade nós tivemos aí um decréscimo aí nos últimos anos. Qual a proposta de João Santana para valorizar? Hoje um ouvinte ligou falando do Central, colégio tradicional, e que estava abandonado. Não, que aprovava 90% do vestibular. É quem saiu do Central. Aí passava no vestibular 90%, na escola pública. Mas sem querer direcionar sua entrevista, muito pelo contrário, respeitando-a, eu gostaria que você fizesse não um atalho, mas que a gente começasse por um caminho e chegasse ao atalho. Porque, na realidade, a educação, a saúde, a infraestrutura, a segurança ou insegurança, como queiram na Bahia no momento, são sistêmicos, são áreas sistêmicas. Mas, para mim, tudo decorre da economia do Estado, da economia do país. Então, eu fico pasmo quando eu vejo assim, uma sucessão de governos, inclusive do atual governo da Bahia, tratar todos os 4 anos de governo sobre coisas pontuais. E não tocam absolutamente na agricultura, por exemplo, ou na economia. Nós temos como foco principal, Almir, do nosso governo, o desemprego. Você me diz, mas João, a saúde, tudo bem. Todas as áreas são importantes e merecem todo o respeito, eu vou dizer o que eu pretendo nelas. Mas o desemprego, porque nós temos oficialmente aí 1.300.000, 1.400.000. Mas as pessoas que deixaram de... Só na região metropolitana, nós temos quase 500.000 pessoas. 518.000 a última estatística. 19,9%. Pois é, você põe na área do cacau 300.000 desempregados na área da cacauicultura, você põe mais 400.000 na área do Sisal. Sisal já empregou na Bahia 900.000 pessoas, já ocupou 900.000 pessoas. Mas, ouça bem, então, por que eu me preocupo com o desemprego? Primeiro porque eu acho que não existe nada pior na vida para um pai de família, para uma mãe de família, é amanhecer o dia sem ter a comida, para dar um filho, por exemplo. O pai sair e voltar meio-dia sem nada para dar à família. Então, para mim, o desempregado é como se fosse um escravo até do destino. Por quê? Porque a condição socioeconômica em que ele está permitiu que ele entrasse nesse poço do qual ele tem que ser tirado. Então, a minha primeira preocupação chama-se o desemprego. Porque, oficialmente, nós temos 1.400.000 desempregados. Mas, na prática, nós vamos a 2 milhões. Sabe por quê? Porque na zona rural, por exemplo, todos os pequenos agricultores familiares que não estão produzindo economicamente, deixaram de procurar emprego.
Uns porque não têm habilidade profissional para se empregar na cidade. Não tem qualificação. Não tem qualificação. Outros porque estão desencantados, estão vivendo, criando sua galinha, seu porquinho, sobrevivendo, o termo é esse. Então, na realidade, nós temos um exército aí de 2 milhões de pessoas na Bahia no desemprego. Então, como é que você ataca o desemprego? Alguém poderia dizer assim, Almir, vai chegar aí uma empresa, vai construir 5.000 casas populares. Vai gerar emprego? Vai. Mas é pontual. Quando acabar a construção das casas, acabou o emprego. Eu quero renovar, recuperar. São vagas temporárias. Temporárias. Né? Eu quero recuperar um emprego na Bahia de modo sustentável. Como se faz isso? Por exemplo, todo mundo sabe, olha bem, eu tenho um tripé para fazer isso. Primeiro é a economia agrícola, segundo é a economia do turismo e terceiro é a educação profissional. Não confundir ensino profissionalizante com a educação profissional que forma o técnico de nível médio. Porque nós temos agora no passado. Milhares de segundo grau, formado em administração, em contabilidade, milhares de pessoas estão se formando, todos, dá pena. Você assistiu a uma formatura de 50, 60 alunos no colégio, todo ano, e eles estão se formando em quê? Em nada. Porque apenas 5, 8% o grau completo, mais nada. Pouquíssimos atingem a universidade. E o resto fica na casa do seu jeito, sem profissão. Então, essa é uma área, vocês sabem que, apesar do desemprego estar campeando, mas existe ainda uma lacuna grande a ser preenchida, dependendo de pessoas qualificadas. E nós não temos as pessoas qualificadas. Por exemplo, você me pergunta, João, como é que você faria isso? Através de escolas do Estado. Olhe bem, nas capitais regionais, o que é capital regional? Cidades polos, né? Eu escolheria a melhor escola, a maior escola, e transformaria ela numa escola de tempo integral, que formasse o aluno, presta atenção, nas humanidades, quer dizer, no ensino acadêmico, para ele prosseguir para a universidade, se preciso fosse, mas que ao terminar o curso médio, ele fosse um profissional em eletricidade, em mecânica, em agricultura, em comércio, em qualquer área da vida que nós temos, da nossa sociedade, para que ele possa, não galgando a universidade, para que ele possa se sustentar sua família, ou até criar família. Essa é um ataque ao desemprego, vai por aí. O segundo seria o da agricultura, que é, para mim, o mais importante. Reparem só. A economia da Bahia se sustentou a vida inteira na agricultura. Todo mundo fica pensando, porque o polo petroquímico, a partir de 1978, entrou, digamos assim, na contribuição tributária forte na Bahia. Mas ouçam, essa contribuição tributária, Santana, hoje caiu muito porque o polo está meio, digamos assim, num compasso assim, entre um compasso de espera e de decadência. Não, o polo petroquímico hoje, se analisarmos a quantidade de vagas que existiam no passado e existe hoje, ele vive uma desertificação. Né? Exato. Mas isso sem falar naquilo que não é o meu objetivo agora, que nós perdemos um polo têxtil no governo do Wagner, entre o governo de Wagner perdemos um polo verde, que é uma história completamente diferente da que eu estou falando, mas que mostra, inclusive, um certo desgoverno nessa área aqui na Bahia. Bom, então, olha bem, todos sabemos que até 78, Cacau sustentou a Bahia, antes do advento da vassoura de bruxa. O governo estadual, o governo federal, o CEPLAC, todo mundo, inclusive existem enormes suspeitas da Polícia Federal. Foi criminosa a introdução da vassoura de bruxa na Bahia. Nós produzíamos na região cacaueira 360 mil toneladas de amêndoas de cacau. Hoje estamos produzindo entre 70 e 80. 300 mil desempregados. Acredita-se que lá do extremo sul até o baixo sul, quer dizer, nas 3 micro-regiões do sul da Bahia, hoje tem ocorrido, depois da situação que o cacau atingiu, da debacle do cacau, 1 milhão de pessoas que deixaram o campo para morar, a maioria na periferia da cidade. Quer dizer, é um êxodo rural com as suas consequências. E não só isso em Salvador, como em outros estados também. Cacau, Brasília busca São Paulo, Rio de Janeiro. Pois olha bem, cacau chegou a significar 70 durante 100 anos. Cacau segurou a economia da Bahia e chegou a significar 70% dos tributos arrecadados em um ano no estado da Bahia. Ouça bem, nós já fomos o maior produtor. Hoje nós não temos isso. O cacau
cacau degringolou-se, etc. E você não vê nenhuma ação do governo do estado da Bahia no sentido de recuperar. Isso nem o governo do Rui, nem o do Vale, nem o seu antecessor, que eu já nem me lembro. Era Paulo Souto. Paulo Souto. Nenhuma ação objetiva visando recuperar a cultura do cacau e visando ao mesmo tempo diversificar, coisa que há 40 anos eu já falava, quando eu andava pelo Sul, fazendo seminários estudantis, etc., a gente já falava que o Sul não podia sobreviver refém de uma cultura, de uma monocultura. Tinha que ter o dendê, tinha que ter a seringa, culturas alternativas para uma hora dessa. A monocultura, ela, se de repente acaba com a cadeia. Muito bem. Então, repare, cacau, hoje, se nós iniciarmos a recuperação da cacauicultura com a diversificação, inclusive uma coisa interessante, orientando os produtores familiares, como ele chamou, os mini produtores, a introduzir na região mais rica da Bahia, que é a mini região cacaueira, é a pobre região rica da Bahia. Ela tem tudo de espetacular. 2.000 milímetros de chuva por ano, na média, tem 2.000 horas de sol, tem uma costa abundante em, digamos assim, para escoar, tem tudo que você possa imaginar, mas é a pobre região rica, é quem está infeliz. Entre as 3 microeconomias do Sul, a micro-região cacaueira, que produzia 74% do cacau, é quem está em pior situação. Mas olha bem, nós precisamos, inclusive, orientar o cacauicultor, porque muita gente pensa que cacau é cultura de coronel. Mas o último levantamento diz que 25 mil cacauicultores eram mini. 9 mil eram pequenos. 800 eram médios e apenas 88 conseguiram a classificação de grandes propriedades. Veja que, mesmo na área do cacau, é o mínimo do pouco que está presente. Nós precisamos introduzir também a cultura de subsistência, porque há uma máxima que diz assim, na micro-região cacaueira, que tanto enriqueceu a Bahia, porque esses 28 municípios, 74% do cacau era produzido ali. Se planta o que não se come, e se come o que não se planta. Quer dizer, não existe a tradição da cultura da mandioca, do feijão, do milho. A cultura temporária que alimenta, que dá subsistência ao pequeno agricultor. Então nós precisamos também introduzir isso. Bom, aí começa o primeiro problema. Eu preciso recriar a EBBA, não mais com esse nome até que parece que é maldito, recriar com o nome de Ematerba, porque todos os estados do Brasil têm uma Ematerba e acabou. O Wagner, digamos assim, colocou a Ematerba na UTI e o Rui enterrou. Quer dizer, acabou definitivamente. Nós enterramos 50... A EBBA, a Emater da Bahia, chamava-se EBBA, né? Então nós temos 55 anos de cultura jogada fora, 1.500 conhecimento, 1.500 técnicos, é uma memória técnica fantástica jogada fora. Eu vou recuperar isso. Por quê? Como é que nós vamos trabalhar com todas as outras culturas, além do cacau? Como é que nós vamos trabalhar com sisal, humana, na cultura fumageira? Olhe bem, com as culturas da cultura. Vamos avançar, senão você vai falar sobre o cacau. Aí você vai perguntar como é que nós vamos recuperar? Como é que nós vamos recuperar? Sem assistência técnica, sem extensão rural e sem pesquisa, não é verdade? Porque o grande se resolve, o agronegócio se resolve, mas o pequeno, o mínimo, o médio, precisa do apoio governamental nessa área. Muito bem. Eu vou lhe trazer um questionamento aqui, então, para a gente entrar em educação e outros temas. Certo, mas deixa eu fechar somente o raciocínio. Então, repare, recuperando, tornando novamente viável a exploração do sisal, da mamona, o biodiesel da mamona, que é uma redenção não só para a Bahia como para o Nordeste, eu tornando essas culturas novamente, culturas em processo de, eu não diria nem de grande desenvolvimento, mas de manutenção, de permanência, eu já recupero muito trabalho. No outro lado vem o turismo. O emprego. Do outro lado você tem o turismo. A Bahia, por si só, quando alguém brinca comigo, de onde é que você é? Eu, por exemplo, essa semana eu estive no Paraná, domingo, fui e voltei, numa reunião. Alguém diz assim, de onde você é? Eu digo, não é para me gabar não, mas eu sou baiano. A turma da risada, está entendendo? Porque eu acho que ser baiano é um estado de espírito, inclusive. Nós somos um ponto turístico, cara, em tudo. Você tem 61% do destino turístico do é para a praia. Nós temos 1.000 quilômetros de praia. A maior litoral brasileiro. Exatamente. Nós temos cultura afro.
nós temos cultura indígena. E temos história também. E manifestações de história, geografia, temos a Chapada, temos o Vale do São Francisco, temos a região do mundo para explorar o turismo, que é da agricultura no mundo inteiro, Almir. Também. O turismo é que mais emprega. O turismo que cresce também, o turismo e a agricultura também já existe. Com as fazendas. Mas ouça, eu estou por enquanto ao turismo como empregador e a economia agrícola. João Santana, a prefeitura disse que retomou hoje as obras. Como o governador João Santana construiria um novo centro ou ia deixar esse lado da prefeitura para atender o Estado? Ao contrário, um centro de convenções como o que nós tínhamos, segundo os técnicos, entre janeiro e dezembro funcionando bem, entre emprego direto e indireto, gera 20 mil empregos. É uma coisa fantástica. O nosso caiu, não se construiu novo e nem se recuperou o velho. Muito bem. Então eu construiria outro e chamaria o prefeito e dizia, incentivaria ele a construir também um municipal. Ele começou iniciou as obras ontem. Porque quanto mais, digamos assim, pontos em que a gente para o turismo, você tem melhor. Pelo contrário, eu gostaria talvez de incentivar, digamos, a criação em Ilhéus, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, nas regiões onde o turismo existe e onde o destino turístico pode promover grandes encontros, grandes realizações de negócios, etc. Pode descentralizar um pouco só o turismo de negócio. Não ficar só na capital, só na capital do Porto Seguro, para todas as regiões. Muito bem. Isso aí não tem uma declaração do João Santana no jornal de grande circulação do Estado da Bahia, que no momento, né, daquela definição de Neto não ser mais candidato, o João Santana colocou, a Semineto fez grande mal à política da oposição. E da oposição ao governo, né, depois de polarizar com governadores e desistir. O que mudou de lá para cá? Havendo um segundo turno, possibilidade de segundo turno, é o João Santana indo para o segundo turno, ou algum outro candidato indo para o segundo turno, há essa possibilidade de união, novamente, do MDB, do DEM, já que o DEM tentou se descolar nessa eleição do MDB, não conseguiu fazer nenhum tipo de acordo com o MDB. Acho que depois, não sei, daquele problema com o ex-ministro Gedel, acho que talvez o prefeito quisesse se afastar um pouco. O que aconteceu e o que pode acontecer no segundo turno? Olha, em primeiro lugar, não fui eu que mandei o prefeito desistir. Foi ele quem tomou a atitude dele, né? Isso, para o PMDB, não significou grande coisa. Ouça bem, ele tinha todo o direito. Os seguidores dele é que se manifestaram pela Bahia toda chateadíssimos. Muito bem. No nosso caso, nós entendemos que devemos lançar uma candidatura pela história do partido, por tudo, nós não éramos refém dele. Pelo contrário, ajudamos a eleger ele nas 2 últimas eleições. Foram apoiadores. Exatamente. Agora, um dia após ele dizer que não era candidato, se não me engano, a tribuna, aí eu não quero saber se foi a tribuna à tarde, publica, Neto não quer, como é que chama? Não quer o MDB nas oposições. Eu acho que isso não foi um mal. Foi uma estupidez, porque toda a vida eu soube, pelo mais rústico político do interior, que quem quer comer galinha, joga milho, não diz show. Isto é, se você é político, para você receber o voto, não tem problema. O seu problema é você votar. Tá certo? Então, quando um político abomina uma área, diz que essa área não serve, ele tirou daqui, por exemplo, o MDB. O pessoal dizia que a gente estava em crise. 8 dias depois que eu era candidato, apareceram 50 e poucos candidatos a deputado federal e 20 e tantos a estadual. Logo imediatamente. Né? Então, a gente com a história, 94.433 filiados no estado da Bahia, é a maior filiação, segundo o TSE. Pode consultar quem quiser. Então, como é que você abomina, não quer? Por que não quer? Acontece ter algum defeito a botar, diga que eu digo os defeitos de lá. Eu acho que na vida da sociedade nós temos que trabalhar buscando encontrar soluções para os problemas que existem e não ficar apenas alegando isso ou aquilo porque não fiz isso ou aquilo. Então, olha bem, nós temos problemas, todos têm problemas, os partidos todos. Agora, eu acho que o prefeito não foi feliz realmente nisso. Inclusive, não sim, eu receberei os votos de Zé Ronaldo do bem, depois de uma conversa onde eu possa acoplar ao governo propostas deles.
A mesma coisa se dá em sentido contrário. Se o DEM quiser o nosso apoio, se for ele que tiver a sorte de chegar ao segundo turno e quiser o nosso apoio, vai ter que sentar com a gente e discutir os princípios que nortearam a nossa campanha. Se não coadam conosco, paciência. Cada um pode apoiar o governador Rui Costa, caso seja. Bom, aí você está me pedindo para eu, se eu disser que sim, eu estarei cometendo uma indignidade. E a única coisa que eu não sou é indigno. São 74 anos de dignidade, de ética. Se eu estou dizendo que o prefeito... São 50 anos de MDB, né, exatamente, de casado com minha esposa e de MDB. 2 casamentos duradouros, retado. Desculpa a expressão, viu? Mas eu tenho, como eu disse, eu tenho dito que o governo de Rui Costa é o pior governo da história da Bahia para o servidor público. E ele não leva os fatos. Você daria aumento do servidor tanto cobra? Para viver como o Arnaldo? Escute. Não, olhe bem, eu não estou no momento de dizer não, de fazer canto de sereia para ninguém. Eu digo que eu sou justo e digno. Eu digo que vou prestigiar o servidor público, porque eu fui 12 cargos públicos, de secretário de Interior, Estado, e foi no servidor público que eu me apoiei. Eu não aprendi tanta coisa na vida. Eu trabalhei na área de saneamento, recurso hídrico, até Carnaval de Salvador, que eu fui secretário da CESP, Previdência, Embasa, saneamento, recurso hídrico, tudo isso eu não podia ter. O que eu vejo, Santana, é que sempre foi técnico, né? Não, eu sempre fui político. Eu sempre fui político. O destino me colocou como técnico. Agora você veja. Que é o primeiro cargo, você concorda? Não, já te concorri não me lembro, 30 anos atrás, eu perdi uma eleição, se não me engano, por 180 votos para deputado estadual. Fiquei na primeira suplência. Mas tenho a honra de lhe dizer que naquela época, não vou citar nome, o último do meu partido que ganhou, gastou 240 milhões. Não é Cruzeiro, velho. Cruzeiro. Eu gastei 11. Então eu perdi por 180. Não, eu fui pela consciência. Eu fui votado em 200 e tantos municípios, que eu não sei quem deu voto, e em 5 ou 6 eu fui distrito por distrito, povoado por povoado, explicando por que eu era candidato e o que eu queria fazer. Então eu tive votos conscientes, entende? Segurança, Santana, o que é que você mudaria na segurança? Você agora, eu vou voltar para o que você queria, mas vamos começar pela educação, para não dizer que eu fui. Você nem falou da educação sobre os cursos técnicos? Não, querido, isso aí é a educação no combate ao desemprego. Agora, para melhorar a qualidade da educação. Primeiro é lamentar isso que o Débora está dizendo aí, que é uma coisa bárbara. Mas a mais vergonhoso do que isso, na terra do Rui Barbosa, é você ter, digamos assim, um analfabetismo crescente. Criaram um tal de um TOPA, e até um apelido interessante para um programa. Depois do TOPA, que era para combater o analfabetismo, aumentou na Bahia. É curioso isso, né? Chega a ser um deboche. Mas vamos lá. Então eu vou trabalhar para não erradicar, porque quando você diz assim, erradicar, você está sendo absolutista. Eu não acredito em absolutismo, quer dizer, coisa definitiva. Né? Então, a gente vai trabalhar muito contra o analfabetismo, vai reduzir muito a evasão escolar, que esse é um prejuízo que quase ninguém contabiliza. Você prepara uma escola para 200 alunos. Tudo que você fez em função dos alunos, mestres, professores, cadeiras, carteiras, a merenda, prédio, tudo. E no fim do ano você tem a metade dos alunos. Quer dizer, imaginou? Você perdeu 50% de educação e perdeu 50% de investimento na educação. Quer dizer, então, isso é uma barbaridade, existem meios de resolver muito isso. Já existem práticas, inclusive tem uma fundação famosa aí, Ayrton Senna, que nós já utilizamos uma vez, o prefeito de Recife, Beto Leve, me convidou para ir lá, eu dei uma ajuda a ele, trouxemos a fundação, foi um sucesso no primeiro ano, depois eu não sei, que eu saí de lá. Bom, então ela vai, combate ao analfabetismo, redução da evasão escolar, introdução do sistema de formação de técnicos de nível médio, onde puder e onde houver possibilidade, porque isso é uma brincadeira. Nós estamos aqui levando alunos ao ensino médio para não saírem formados em nada, quer dizer, praticamente somente com a possibilidade de chegar à universidade, fato que só 5% consegue chegar. Ser absorvido pelo mercado. Exatamente. Agora, tem um detalhezinho na educação que eu queria que você soubesse. Eu, bem como na saúde, eu vou tentar juntar-me aos órgãos de controle para evitar uma coisa que eu tenho pavor, ao roubo.
eliminando as áreas de maior denúncia. O roubo na saúde, nas prefeituras aí. Na saúde e na educação. Meu candidato a senador, Jorge Viana, que é médico, me disse, João, se nós reduzíssemos o roubo da saúde, 50% dos problemas da saúde estavam resolvidos. Mas vamos botar. O Ulisses Guimarães tem uma frase que ele falava de o bom político, né, ele não podia governar para o fígado, nem para o rins, né, nem para os órgãos do intestino, ou seja, para atender as necessidades, né, de outros políticos, por cargos e por interesses aí econômicos. E que o bom político também era o mau parente, era o que não empregava parente na política. João Santana vai na mesma linha do Ulisses Guimarães, que é o ícone do seu partido? O querido amigo, eu sou Ulisses Guimarães, em gênero, número e grau, com todos os seus pequenos defeitos e grandes virtudes. Posso até lhe dizer que na política eu ajo como ele dizia, numa das frases fantásticas dele num debate: na política você tem que agir como o sol de verão, porque o sol de inverno ilumina, mas não aquece. Entende? Então eu parto até filosoficamente, mas eu não tenho a menor dúvida de que uma coisa que eu vou fazer na educação na Bahia, que pouca gente se esquece. É claro que eu não vou deixar o NEB ficar como está aí. Eu recebi um relatório agora dos reitores das universidades estaduais. É uma vergonha, está parando tudo. Falta de verba. Como é que se faz um orçamento que a essa altura do ano 45% já deixou de ser praticado? Quer dizer, é uma loucura, não existe planejamento no governo. Então, repara a qualidade da educação. Exatamente. Por isso que eu disse antes, como é que eu poderia apoiar o governo de Rui com tanto, mas tem dezenas de problemas para licitar, de coisas que ele não fez. Na economia ele não existiu. Vamos para na educação, finalizando com a educação, eu vou dar uma proteção especial às chamadas professoras do primeiro grau. Ou das primeiras letras. Você é menino, mas deve saber que primeiro ano, segundo ano, as primeiras letras. A professora que recebe numa sala de aula 40 crianças, criadas por 40 pais e mães diferentes. Com todas as restrições hoje, não pode gripar, não pode falar, não pode dar castigo, não pode nada. Tem que tratar o aluno, como é que chama? A velas de Libra, como se dizia antigamente. Então, essa professora tem que ganhar igual a uma doutora da universidade, cara. Ela tem que ser boa em pedagogia, ela tem que ser boa em psicologia, ela tem que ser boa nas matérias que vai ensinar. E tentar acabar de uma vez por todas com essa mistura que no interior existe, que vocês não sabem, uma professora chegar numa sala de aula e encontrar 30, 40 alunos, olha bem, um do primeiro ano, um do quinto, outro do quarto, tudo junto. É uma loucura isso, entendeu? Eu vou prestigiar essa professora muito, muito. Você tem um minuto para falar de segurança e mais um minuto para pedir o seu voto, para dizer porque o João Santana merece ser governador do estado da Bahia. Primeiro porque eu sou alternativa. Eu não estou preso ao carlismo, nem estou preso ao petismo. Então eu sou uma alternativa. Segundo, porque eu tenho uma história de vida onde eu passei por 12 cargos públicos, paguei bilhões. Na época em que eu fiz isso, o povo todo se envolveu na Lava Jato. Eu estou aqui livre, democraticamente, conversando com vocês, recebendo essa possibilidade de falar com o povo da Bahia através das redes sociais. Então, olha bem, é um triozinho simples que me acompanha. Trabalho, eu tenho pavor preguiçoso, mas pavor, cara. Meu avô, lá em Irará, quando vinha numa estrada, quando vinha num passeio, que vinha um preguiçoso, todo mundo se conhecia nessa época, muita gente que vinha um preguiçoso no mesmo passeio e passava por outro passeio. Pois eu sou igual a ele, ou pior. Preguiçoso, ladrão. E falso não trabalham comigo. Jamais, eu passei por todos esses carros, não cheguei em lugar nenhum tirando todo mundo, botando entendeu? Aproveitei sempre o servidor, que em todas as partes do mundo é a alma do serviço público, é o servidor público. Todo mundo fala, porque na indústria privada o cara trabalha no governo. Não, é diferente. Os Estados Unidos, que é a pátria do capitalismo, 16% da força de trabalho dos Estados Unidos é serviço público. A França, que é a pátria das pátrias da democracia, 27% da folha, da folha de serviço deles é do serviço público. O Brasil só tem 8%. E veja por quê. Ganha-se mal, finge-se que trabalha e finge que se paga. Quer dizer, ninguém é reconhecido. O reba aqui na Bahia, que o cara pega, o governador pega e transforma o reba em regra. E aí desmoraliza o cara que está na carreira, não tem um aumento, 4 anos, aí vem um cara entrar ganhando 4 vezes do
do que ele através de um concurso fajuto, que esse REB é uma piada, que fosse usado apenas em 0,0 alguma coisa menor. Acabaria com régua na Bahia? Utilizaria ele, olha bem, você tem áreas como educação, saúde e segurança que podem depender um pouco dele, desse instrumento, mas isso como exceção, não como regra, companheiro. O tempo, candidato, está se encerrando. Vai ser. Diga que o senhor quer ser governador do estado da Bahia. Para realizar essa utopia, esse sonho que eu tenho. E eu não queria ser governador, nunca me preparei, mas parece até, sem querer aqui apelar para os orixás ou para quem quer que seja, para a Madame Beatriz, parece até que uma coisa me levou a ser candidato a governador. Veja você, com 74 anos. Me levou porque eu tenho a vida toda estudando a Bahia. Parecia, aí minha mulher, meus amigos, pô, você conhece profundamente, não conheço bem, não conheço profundamente o estado da Bahia, sobre qualquer aspecto, econômico, financeiro, social, político, histórico, geográfico, todos os municípios. Caso o senhor não seja então, repare, eleito, parece até que eu já estava me preparando para isso, quando é que eu me pensei em ser? Afetaria a secretaria de algum desses grupos aí, políticos? Esse é um assunto assim meio delicado, né? Por exemplo, imagine se eu fosse secretário de Agricultura de um governo qualquer. Primeiro o cara ia ter que... autonomia. Não, autonomia não, porque você tem que ter, olhe bem, a pessoa tem que se medir. Se você é o secretário, não é o governador. O governador é quem dita a política. Agora, como secretário, você pode apresentar ele um projeto. Se ele não atacar, se ele não concordar com esse projeto, paciência, entende? Então é meio difícil. Nós temos que ser ruim, infelizmente. Tá bom. Pode desejar boa sorte ao candidato, né? As propostas foram colocadas, o eleitor está acompanhando a gente nos 4 cantos da Bahia, está avaliando cada candidato e no dia 7 de outubro terá aí o seu livre-arbítrio para votar no candidato que ele entender que leva as melhores condições, tem as melhores propostas. E aí, agradecendo mais uma vez a oportunidade, eu só digo ao povo da Bahia que é muito fácil comprovar se as mudanças são ou não são possíveis. É só aplicar o númerozinho 15 no dia da eleição e a coisa está resolvida. Ok, candidato. Bom, agora para a vida fica por aqui. Na sequência, você vai ficar aí com Saúde no Ar, com a Patrícia Tosta, na M840, na FM 106,1, com o Fernando Cabuz. Tchau, tchau. Até amanhã. Feriado do trabalho, viu? Tchau, tchau. Até amanhã. Fica com Deus.